Nesse início de trabalho eu sempre tenho assim um agradecimento mesmo assim por estar trabalhando com essa equipe, por pertencer a essa equipe. E o pertencer à equipe é muito importante assim porque a equipe ajuda a gente a ser impulsionado, a movimentar, porque o trabalho da equipe é um trabalho de todos os dias. Muitas vezes a gente passa aí 2, 3, 4 dias sem ver um elemento da equipe, mas quando a gente vê aquele elemento da equipe, a gente se sente feliz de vê-lo, de conviver com ele, das novidades que ele traz para o trabalho. Então, o trabalho em equipe é uma coisa assim muito gratificante, é uma coisa assim que traz muita grandeza para aquele que pode participar de uma equipe, porque a equipe é uma roda, essa roda tem o eixo que faz ela girar. A turma toda é o eixo, a turma toda é a roda. Então não tem assim uma coisa que não está conectada a outra coisa, não tem uma coisa separada da outra. É o movimento, é o trabalho, é o impulso. É a alegria de estar pertencendo a essa equipe, de trabalhar com essa equipe. E sempre assim a gente vem observando que tem um elemento da equipe assim, que tem uma criatividade, que tem uma disposição, que tem uma bondade mesmo interior para trazer uma grandeza para a equipe continuar movimentando, para continuar crescendo. Então eu fico assim muito grato de estar trabalhando com essa equipe e de pertencer a essa equipe. Então, o nosso programa ele tem o nome de O Caminho do Paraíso e o tema do nosso programa é a moderna ciência do espírito. Então, as coisas assim, se a gente começa a estudar o livro Na Luz da Verdade, a gente vai vendo que todas as coisas são muito claras. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa sem clareza, então ela dificulta as coisas, porque as coisas do Criador são assim bem definidas como os 9 números que nós temos. Esses 9 números, eles sendo bem legível, a gente faz dele assim combinações infinitas. Então todas as coisas que o Criador nos deu, nos trouxe, elas são bem claras, bem simples e bem definidas. Não tem assim nada de mistério. Quando tem mistério, quando tem coisas de ocultismo, está oculto, está faltando clareza. E as coisas do Criador são coisas claras, não tem nada oculto. Então, se a pessoa traz o dia a dia dela, que ela tem na vida dela, da clareza que ela tem que ter para assinar uns documentos, da clareza que ela tem que ter para o trabalho dela, na função que ela executa, ou ela sendo empregado ou empregador, não tem importância a função que a pessoa executa. Tudo tem que ser com clareza, porque se ela vai num estabelecimento comercial, todas as coisas são claras e definidas. Na vida interior também é assim, são claras e definido, porque na moderna ciência do espírito, uma pessoa que tem clareza, ele vê que ele não conhece nada além daquilo que está na matéria grosseira. Na matéria fina, ele nem conhece, porque a gente vê assim, matéria fina da matéria grosseira. A gente nem vê. Imagine o mundo dos sonhos, que a gente nem traz as lembranças muitas vezes, quando a gente está atuando no mundo dos sonhos, que é a matéria fina. Então a gente observa assim, que o que nós precisamos de ter é o pé no chão, ter clareza, porque o cachorro entende muito bem a pessoa que passa pelo passeio. Uma pessoa que está passando ali próximo ao nosso portão e o cachorro conhece aquela pessoa, ele às vezes fica violento e aquela pessoa tem
aparência de bom e como o cachorro ficou violento. Então nós temos muitas coisas para conhecer no nosso dia a dia que nós não temos assim um tempo para ficar fazendo pesquisas de coisa que nós não conhecemos um instante depois. Porque as pesquisas do espírito, quem empreende a fazer pesquisa é porque ele não conhece. Porque se ele conhecesse, ele não teria que induzir outra pessoa. Então a gente vê assim, como eu estava falando, o cachorro no portão, a pessoa passa, ele fica violento com aquela pessoa que está passando. Outra pessoa passa e o cachorro continua quieto. Outra pessoa passa, o cachorro continua quieto. E depois passa uma outra pessoa e o cachorro fica violento. Então, tem alguma coisa que influiu no cachorro. Então, se a pessoa está passando e o cachorro ficou violento, ficou assim num sistema de defesa, porque o cachorro ele fica violento é quando apresenta a ele insegurança. Então aquela pessoa está irradiando insegurança e o cachorro, para não ficar tolhido, então ele posiciona. Na vida interior, nós não conhecemos nada da vida interior. Nós temos muitas coisas para serem resgatadas no nosso dia a dia. Muitas pessoas ficam perdendo tempo com pesquisas das coisas da matéria fina, que muitas pessoas dão o nome de plano astral. Então, se uma pessoa está induzindo outra pessoa, é porque ela mesma não conhece. Se uma pessoa aceita ser induzida por outra, é porque ela também não conhece e ela está descuidada. Porque se uma pessoa prontifica em fazer experiência com o outro e o outro aceita, é porque ele está descuidado. Porque se ele estivesse atento, ele veria que ele não pode servir de cobaia de uma coisa que o outro nem conhece. Então a nossa vida interior, ela é muito simples, ela é assim, uma vida que tem que ser caminhada todos os dias. Nós temos na nossa matéria grosseira, no nosso dia a dia, muitas responsabilidades e muitas coisas que precisam de ser resolvidas, como, por exemplo, um posicionamento com o filho, orientar um filho, administrar melhor a nossa empresa, administrar melhor o nosso trabalho, porque se nós ficamos descuidados, nós não temos a condição de continuar naquela empresa que trabalhamos. Se nós somos o dono da empresa, se nós ficamos descuidados, a empresa para de dar lucro e o passo seguinte era fechar as portas. Então nós também temos que ter assim a responsabilidade, porque muitas pessoas estão vivendo daquela empresa, estão vivendo daquele trabalho. Então nós temos assim o nosso dia a dia que tem que ser desenvolvido muita atenção. O exemplo é o caso do cachorro. Nós nem percebemos as diferenças que existem em cada pessoa. Isso é no olhar, é no conviver, é no ser. Porque nós sabemos também que existe termos assim, que a pessoa chama-se azé da festa. A pessoa chega na festa, ele conversa com um, conversa com outro, conversa com outro. Daí a pouco a festa acaba. Ele tirou a alegria de todos. E nós nem percebemos como essa pessoa atua, o jeito que essa pessoa vive. Nós só sabemos que a consequência dessa pessoa, ele dá uma terminação na festa. Ele dá uma terminação na alegria que todos ali estavam apresentando. Então nós temos assim no nosso dia a dia muitas coisas que nós precisamos de conquistar, que nós precisamos de aprender a usar e que nós não usamos, e que nós, como temos muitas coisas a serem conquistadas, então também nós não temos tempo de ficar procurando coisas que ainda vamos vivenciar, porque quando nós largarmos o corpo físico, é para essa região que muitos querem pesquisar e ela agora vai para essa região. Se a gente analisa o procedimento numa casa, o procedimento numa empresa, o procedimento numa sala de aula,
Não tem assim uma maneira de vir guias de luz em uma reunião que as pessoas estão descuidadas, que as pessoas estão sendo induzidas, que estão dormindo e que estão assim permitindo que faça delas experiência. Porque se a gente analisa no dia a dia que nós temos, nós não perdemos tempos assim com um conhecido que está com pouco interesse nas coisas, nós não perdemos tempo com um funcionário que não está interessado em crescer, nós sempre perdemos tempo ou dedicamos tempo com um conhecido que está sempre pesquisando um assunto que traz uma grandeza, um funcionário que traz uma riqueza, quer dizer, que traz um conhecimento daquela pesquisa que ele está empreendendo. Então, no nosso dia a dia, fica fácil da gente observar que nós atuamos com coerência, porque quando nós temos todo um tempo disponível, também dentro de nós começa a surgir um processo assim de entristecimento, um processo nostálgico. Então, um propósito é um propósito. Um propósito é conhecer todas as coisas que nós convivemos. Porque, no caso do cachorro, as pessoas que têm cachorro sabem a maneira que faz cada latido do cachorro, para cada finalidade. Para cada finalidade, o latido dele é diferente. Se passa uma pessoa na rua, ele fica quieto. Passa outra pessoa, ele fica violento. Então, nós não temos essa sensibilidade para diferenciar as coisas. Como é que nós podemos agora achar que já temos um saber para pesquisar uma localidade que nem temos acesso e que nós temos que ter a ajuda de uma pessoa que se empreita nesse caminho? Então, nesse trabalho que tem o nome da moderna ciência do espírito, então as coisas assim são bem simples e bem claras. Primeiro que a pessoa precisa de entender o termo simples, a palavra simples. A pessoa ser simples não quer dizer que ela não tenha recurso financeiro. Porque a pessoa mora num bairro distante ou porque tem uma determinada função que não tem assim um status social por aquela função, e então dá-se o nome para esta pessoa de simples. Isso não quer dizer ser simples. A pessoa não tem o recurso financeiro, não tem a condição de ter um trabalho assim de destaque social, então isso é outra palavra que se dá. A palavra simples, a palavra singela, a palavra modesto é uma condição interior da pessoa. Então, na moderna ciência do espírito, a vida tem que ser apresentada como suntuosa, como cheia de importância, como se fosse uma coisa misteriosa, como se fosse uma coisa que tivesse importância. E como esses caminhos são caminhos sem clareza, são caminhos que não têm importância, porque não apresenta clareza. Um caminho que não apresenta clareza é um caminho que não tem importância. E uma pessoa que vai pesquisar nesse caminho, ela tem que estar com o tempo todo disponível, sem ter importância na vida dela. Porque quando a gente tem importância na vida, quando a gente faz empreendimentos, quando a gente tem responsabilidade, também a gente não tem tempo para andar por caminhos que não são claros. E se nós temos assim uma sensibilidade interior, essa sensibilidade não quer dizer nada, pois se a gente não consegue distinguir uma pessoa da outra, uma pessoa o cachorro late, a outra pessoa o cachorro fica quieto. E se a gente não tem essa sensibilidade para diferenciar o que está irradiando daquela pessoa, como que a gente pode então achar que agora a gente tem tempo para fazer pesquisas interiores, que mesmo assim aquele que vai pesquisar,
ele tem que ser colocado em sono magnético ou hipnótico para fazer aquela pesquisa, para aquele que tem aquela curiosidade, para aquele que tem aquela vontade de conhecer aquelas regiões. Quer dizer que esse que tem vontade de conhecer a região, ele nem tem coragem de ir até lá, ele tem que induzir outra pessoa. Então, o livro Na Luz da Verdade mostra à pessoa a clareza do dia a dia, a importância. Uma pessoa que ela quer caminhar, ela tem que caminhar nos degraus da vida. Ela tem que caminhar em cima das coisas que ela conhece. Uma vida interior a pessoa tem acesso a uma parte da vida interior dela, porque muitas vezes a pessoa tem descontentamentos, ela acha assim que num relacionamento social eles poderiam ter sido diferente com ela, e devido a isso essa pessoa tem assim entristecimentos, descontentamentos, porque ela não entendeu direito uma fase da vida dela. Então, na vida interior, nós temos muitas coisas que nós temos que ainda ter clareza para compreender, ter a força para poder vir para a memória muitas coisas que estão na memória do esquecimento e que a gente não tem uma condição interior para trazer essa limitação à tona. Então, na vida interior, nossa pessoal, nós temos muitas coisas para serem resgatadas, muitas coisas que precisam de serem trazidas para a luz, para a clareza, para a gente conviver bem com o nosso passado, porque muitas vezes a gente acha que o nosso passado poderia ter sido diferente, que aqueles que nos ajudou na nossa formação poderiam ter atuado de maneira diferente. Todas as coisas que nós tivemos que vivenciar é material para nós trabalharmos o resto da nossa vida. Porque se nós achamos que devíamos ter tido e que hoje nós não temos, então nós temos que trabalhar em cima do que temos. Se nós passarmos a trabalhar em cima do que temos, na luz, na clareza, na esperança interior, então as coisas anteriores ficarão mais leves. E se no nosso dia a dia, todos os dias, nós agregamos mais coisas que nós não compreendemos, que nós não temos clareza daquilo que ainda temos que desenvolver, que ainda temos que conviver, então como a gente pode achar que já tem uma estrutura interior para trazer à tona, para trazer para o presente um passado que tivemos que vivenciá-lo? Se nosso dia a dia ele tem muitas coisas, nessas muitas coisas, então a gente não tem tempo para fazer pesquisas do espírito. Nós não temos muito tempo para poder ficar dedicando às coisas que determinadas pessoas acham que é. Porque se a pessoa acha que é, então aquilo que está sendo falado já não tem uma clareza. A própria pessoa não tem convicção daquilo que está falando. O livro Na Luz da Verdade dá essa condição para a pessoa de conhecer o dia a dia dela, de ter uma estrutura interior para trazer para o presente o passado que ela teve que vivenciar. Porque se aquele passado foi daquela maneira, é porque não tinha como ser de outra maneira. Foi daquele jeito porque sim. Então, se nós temos essa condição interna agora de trazer para o nosso dia a dia a clareza, é porque nós temos a estrutura do livro Na Luz da Verdade. Nós temos a força do Criador. Com essa força, nós arrumamos melhor o nosso presente, porque o nosso futuro é o nosso presente de hoje. Não tem assim uma pessoa achar que o futuro dela vai ser diferente. Um futuro é o presente. Um futuro é o que ela foi ontem. Não tem agora uma maneira diferente, porque o hoje é a constituição,
é o que eu pensei ontem, é uma realização. Então, a pessoa precisa de trabalhar com a norma temporal dentro dela. Essa norma temporal fica fácil dela ver na atuação da dona de casa no fogão. Ela acerta antes a quantidade de sal que precisa ser colocado naquele alimento. A moderna ciência do espírito, ela dá saltos. Se a pessoa não tem a estrutura, ela também não tem o resguardo, ela também não tem o saber para defender-se numa região que ela está empreendendo. E se falta tudo isso para ela, se vem algum espírito nesse contato, vai vir também um espírito sem clareza, vai vir um espírito que tem pouca lucidez, porque ele também está disponível, ele também está disposto, ele tem todo um tempo livre. E uma pessoa não pode ter informações de um guia de luz se essa pessoa não tem a clareza, se essa pessoa tem a limitação interior e ela tem ainda o descuido, pois ela recebe indução, ela recebe assim um auxílio mesmo para ser induzida para ir para aquelas regiões ou buscar fios daquelas regiões. Então o que ela vai trazer é de pessoas também que estão com todo um tempo disponível, porque os iguais se atraem. Então não tem uma maneira de ser, o descuido fica assim. Esse caso é bem interessante mesmo, porque a influência, por isso que diz assim que numa família boa, muitas vezes vem ovelhas negras, quer dizer, filhos com problema. O que aconteceu com essa família? Ela descuidou. No descuido vem então um hóspede indesejável. Então as mulheres, por exemplo, no período que está pretendendo a ter um filho, se elas descuidam, ela vai trazer para esta terra um da igual espécie. Esse da igual espécie quer dizer assim, um semelhante. Porque numa família boa, para entrar uma ovelha negra, como se falam, aquela mulher tem que estar descuidada. Pois se ela mantivesse-se firme, com um propósito interior, realizando aquilo que ela teria vontade de ter, que seria um filho, e ela descuida nos pensamentos, no jeito de ser, então vai vir qualquer um, vai vir um descuidado. Então, esse hóspede é um problema para o resto da vida da pessoa, se a pessoa não tiver sabedoria, se ela não tiver a força do livro Na Luz da Verdade, porque ela queria e descuidou, e no plano da matéria fina é verdadeiro, o plano dos pensamentos é verdadeiro, porque nós colhemos aquilo que semeamos. Muitas vezes a gente ouve a pessoa falar assim, como pode estar acontecendo isso com a pessoa? Esse acontecimento com essa pessoa, com aquela família, está acontecendo o que a pessoa plantou. Se a pessoa plantou descuido, se a pessoa não plantou coisas boas, coisas nobres, propósito interior, conhecer os 10 mandamentos, conhecer o primeiro mandamento, moldar a constituição dela assim, com todo um empenho verdadeiro, então ela está descuidada. Porque se nós achamos que deveria ser diferente, mas agora nós temos a condição de mudar, entender de alimentos, entender de ervas, porque tem ervas que cura, tem ervas assim especiais para o fígado, para os rins. Então, quando a pessoa fica enfraquecida, ela também está descuidada no conhecimento que o Criador nos possibilitou através de toda a criação. Nós temos o jeito, nós temos a maneira.
O livro Na Luz da Verdade dá força à pessoa, da pessoa diferenciar as coisas. Para ela mudar um pouco, ela tem que fazer muito esforço, ela tem que ter muito interesse. Lá atrás, ela pode ter tido o descuido, mas agora, com a clareza, com a boa vontade, com o conhecimento do idioma, com o conhecimento do livro Na Luz da Verdade, ela então tem a estrutura interior para ela melhorar-se e melhorar aqueles que é da responsabilidade dela. Então, esses empreendimentos, essas empreitadas assim de pesquisar o que está além da condição da pessoa, não precisa. Porque se a pessoa hoje, todos nós temos assim, muita coisa para ser resolvida, muitas coisas para ser conquistada, para ser conhecida. Então, além da nossa condição, não precisamos, porque mesmo sendo um processo que a pessoa desenvolve sozinha, ela pode desenvolver uma coisa errada, porque tem pessoas que vêm para esta terra com as qualidades. Então essa pessoa é toda diferente, porque a irradiação do sangue dela é muito diferente das outras pessoas. Então uma pessoa, ela tem condições de mudar, de melhorar, porque todos os alimentos que nós comemos, a gente vê assim que cada alimento tem uma cor, cada órgão, cada víscera tem outra cor. E também por um exame de sangue, sabe que se a pessoa tem determinados costumes, acusa naquele exame. Então é bem interessante assim, que com esse conhecimento, com uma mudança de alimentação, alimentando-se mais qualificado, precisa de ficar bem claro assim, que nós temos que continuar comendo a comida que os nossos pais comiam. Porque hoje em dia tem muitas informações que a pessoa fala que não pode comer isso ou aquilo. Isso ou aquilo é relativo. Porque toda época nós comemos de todos os tipos de alimento, evidentemente não de alimentos assim, que está adulterado, que foi alterado a propriedade do alimento. Mas toda época nós comemos alimentos que os nossos pais comiam e que fazia bem para os nossos pais, para os nossos avós. Esses alimentos precisam continuar sendo comidos. Mas tem alimentos que possibilitam um melhor funcionamento de cada órgão, de cada víscera. Tanto é que fica claro assim que cada órgão tem uma cor, cada víscera tem uma cor, cada alimento tem uma cor. Então, se nós queremos melhorar determinada parte do nosso corpo, então a gente precisa de conhecer os alimentos. Só no trabalho de conhecer os alimentos, nós não temos tempo disponível a conhecer caminhos que não são claros. Caminhos que não têm clareza. Nós temos que caminhar por caminhos que têm clareza.